Fala, queridos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula prática. Nessa aula aqui eu vou te dar uma aula no idioma que tu escolheu, beleza? Uma aula bem completa e cheia de conteúdo para tu aprender o idioma que quiser. Pode ficar tranquilo, tranquila, porque essa aula tá braba. Confia no Luquinhas aqui, tá bom? Só antes da gente começar, eu tenho que dar alguns recados muito importantes, porque na nossa última aula lá no YouTube, ao vivo, o YouTube resolveu pregar uma peça na gente, né? Muita gente teve o YouTube simplesmente travado e a gente estava lá com 1.600 pessoas ao vivo e basicamente 900 pessoas caíram, né? Então é importante eu passar esse aviso aqui que muita gente perdeu. Olha só, ao longo dos últimos 4 meses, muita gente tem me chamado no direct perguntando como faz para ser meu aluno, como aprender comigo nos próximos meses. Querem ter o meu acompanhamento. E para quem não sabe, eu tenho um curso chamado Universidade Poliglota, em que eu ensino os 4 idiomas que eu ensino, né? Os 4 idiomas. Então tem curso de inglês, francês, alemão e espanhol do 0 até o avançado. Tá bom, gente? Então o idioma que tu tiver interessado, tu vai poder aprender comigo. E essa oportunidade eu só abro de tempos em tempos. Tá bom, gente? Foi isso que eu avisei lá no final da live. Ok? E passa muito tempo sem eu conseguir abrir uma nova turma porque eu tenho muita demanda. Muita gente me chamando mesmo. Já tem uma pré-inscrição, uma lista de pré-inscrição muito grande. Tá bom? E aí eu abri essa oportunidade para vocês se pré-inscreverem gratuitamente na Universidade Poliglota. Como é que funciona? Olha só, eu deixei aqui um botão embaixo, ok? Embaixo desse vídeo tem um botão em que tu vai clicar nele e vai te direcionar para uma página. Essa página está explicando tudo o que tem dentro da Universidade Poliglota. Quantas aulas tem centenas de aulas, como que é o nosso acompanhamento, como que é o plano de ensino que a gente faz. Então, todos os bônus que vocês vão ter nessa turma aqui, o desconto que eu vou dar na segunda-feira agora só para essa turma e uma surpresa que eu nunca fiz em nenhuma turma antes da Universidade Poliglota, tudo tá explicadinho ali. Tá bom, gente? Então, clica no link aqui embaixo, no botão, pra ver o que tem, qual que é as explicações que eu passei pra vocês, deixei bem bonitinho. Também tem vários alunos meus falando outros idiomas e contando como que é a plataforma por dentro, né? Pra não ficar só eu falando sobre o curso, tem os nossos alunos falando também. Ok, gente? Outra coisa muito importante, nessa página vai ter um botão para vocês, tá? E nesse botão vocês vão poder fazer a pré-inscrição gratuita, ou seja, quem faz a pré-inscrição tem muito mais chances de conseguir uma vaga na segunda-feira, porque como eu falei, nas primeiras horas, a maioria das vagas já se esgotam, porque realmente fica muito tempo com as vagas fechadas, a gente tem que ficar focado durante vários meses nos nossos alunos, né? A gente tem um time que presta suporte para cada turma, então a gente precisa se focar nos alunos, tem um número limitado de vagas. Beleza, gente? Então, eu vou deixar o linkzinho aqui, vocês podem fazer a pré-inscrição de vocês, vai pedir o e-mail de vocês e também vai redirecionar vocês para um grupo. Esse grupo do Whats é diferente do que vocês já estavam, tá bom? É diferente. Isso é importante. Esse outro grupo do Whats é exclusivamente para quem tem interesse em ser meu aluno e conseguir essa oportunidade braba que vocês não vão ver em nenhum outro lugar. Tá bom, gente? Quem tem interesse vai entrar nesse outro grupo ao fazer a sua pré-inscrição. O que tu precisa fazer quando entrar nesse grupo? Só esperar as minhas comunicações, tá bom? Porque eu vou te falar como conseguir o acesso às aulas, o acesso à Universidade Poliglota, à matrícula, muito antes das pessoas do público em geral, ok? Quem estiver pré-inscrito vai ter mais chance de conseguir uma vaga, vai receber o link de matrícula nesse grupo, tá bom? E nesse grupo eu vou mandar o link e a pessoa vai receber 3 horas antes do público em geral. Então vai ter muito mais chances de conseguir uma vaga. Tá bom, gente? Então mais informações vejam aqui na nossa descrição ou no botão que está aqui embaixo. Tá bom, gente? Então, dito isso, outra coisa importante. Domingo, agora, no Zoom, vai rolar aquele bate-papo que eu falei pra vocês, em que eu vou tirar várias dúvidas sobre a Universidade Poliglota. Claro, tem tanta coisa, é uma oportunidade tão inacreditável e por um investimento tão baixo que eu preciso de bastante tempo para explicar tudo para vocês o que vai ter. Então quem estiver interessado, no Zoom às 8 da noite, 20 horas, domingo agora, eu vou fazer uma chamada com vocês, tá bom? Para participar do Zoom é basicamente estar nos grupos, tá? Estar nos grupos, eu vou mandar o link para vocês, grupos do WhatsApp, tá? Vou mandar o link do Zoom para vocês da chamada. Simplesmente vou mandar lá,
vocês já com o Zoom baixado anteriormente, vão baixar lá no celular de vocês o Zoom, e quando eu mandar o link, vocês clicam nele, 8 horas eu vou estar falando com vocês nessa chamada exclusiva para quem quer ser meu aluno. Tá bom, gente? Beleza. Outra coisa, hoje às 8 da noite, sexta-feira, ao vivo no YouTube, vai ter aula 3, né? E eu vou dar um presentaço para vocês, gratuito, óbvio, né? Um PDF assim, que eu preparei com muito carinho, tem mais de 60 páginas, um conteúdo muito rico mesmo, e que vocês vão ter acesso só quem estiver ao vivo na sexta-feira agora às 8, tá? Eu vou mandar esse PDF para vocês e ele vai ter uma senha, e essa senha eu vou falar em algum momento da aula 3. Então só quem estiver assistindo a aula 3 vai saber como acessar isso daí, tá bom? Vou mandar lá nos grupos também, é um material assim que eu fico muito orgulhoso de passar para vocês, porque é muito rico mesmo, ok? E por último, vamos para nossa aula, né? Nossa aula prática. Beleza, gente? Vou começar agora e prestem muita atenção, tá? Nas aulas de inglês e espanhol, eu coloquei um diálogo com nativos. Eu tenho amigos nativos que gravaram um áudio para mim, eu fiz um diálogo para vocês e destrincho ao longo de toda a aula. No francês e no alemão, eu peguei e deixei um conteúdo mais leve, digamos, né? Porque eu tenho que explicar bastante coisinhas específicas para vocês, mas de qualquer forma, o que me interessa aqui não é que vocês saibam nada, na verdade. Mesmo que esteja começando do zero, tu vai conseguir aprender muita coisa. E quem já tem algum nível no idioma, não tem problema nenhum, porque vocês vão ver que a forma com que eu vou ensinar para vocês é muito diferente do que vocês já viram. Então, vocês vão ter o melhor dos dois mundos. Qualquer pessoa, independente do nível no idioma, vai aprender muito nessa aula. Tá bom, gente? Então, a partir de agora, eu vou tocar as aulas que eu já tinha gravado antes de inglês, francês, espanhol ou alemão, dependendo do que tu escolheu. E no final eu volto pra falar mais com vocês, tá bom? Tamo junto e boa aula! Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de francês, nossa aula prática de francês. E aqui é o ambiente que eu vou expor para vocês tudo que eu preparei com muito carinho para essa aula. Gente, cada idioma que eu estou ensinando aqui durante a semana, eu estou tocando num ponto específico que é a maior dor dos brasileiros, a maior dificuldade dos brasileiros. No caso do francês, uma das maiores dores é a pronúncia. A pronúncia, sim, a pronúncia é muito contestada no francês porque teoricamente é muito difícil, mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns hacks, algumas dicas bem importantes sobre a pronúncia no francês e que depois dessa aula aqui vocês vão ver muito sentido. Vocês vão ver o texto num primeiro momento e vocês vão ficar, mas como assim? Ele não tá falando francês, ele não tá falando isso que tá escrito. Por quê? Porque no francês a gente tem várias letras que não são pronunciadas, a gente tem sons que são diferentes do português, mas acreditem, no final dessa aula tu vai entender tudinho o que eu falei, principalmente a parte de fonética. Tá? O objetivo dessa aula é que tu leia a palavra e consiga já na tua cabeça pensar em qual que é a pronúncia, beleza? Esse é o objetivo da aula. Eu preparei um pequeno texto falando sobre a minha vida lá na França, enquanto eu estava vivendo lá, ok? É um texto bem curtinho, mas que eu vou destrinchar em várias partes para que vocês possam entender com 100% de certeza, beleza? E meus queridos, para quem que é essa aula aqui? É para todo mundo que não é fluente em francês. Eu acredito que a maioria de vocês está começando do zero ou talvez já tenha algum nível no idioma. Mas gente, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, as pessoas chegam para mim já talvez com um nível e não sabem isso. Tem esses erros de pronúncia, esses vícios. Então é muito importante essa aula. Todo mundo que está assistindo aqui vai sair melhor, vai sair com um conhecimento a mais dessa aula. Tá? Então mesmo que tu seja zero, iniciante, assim, não sabe nada, não tem problema. Por quê? Porque o meu objetivo aqui não é que tu saia entendendo tudo, todas as regras, todos os tempos verbais, não. Eu não quero que tu faça uma análise gramatical, eu quero que tu entenda os sons primeiramente. Como eu falei pra vocês, é a primeira parte para aprender um idioma, tá bom? Para tornar o teu aprendizado de fácil entendimento, o que eu fiz? Eu preparei o texto e deixei ele colorido, com várias palavras e a tradução embaixo para que vocês vejam a correspondência. Até vou botar aqui para vocês verem, ó, por exemplo, aqui eu coloquei em vermelho, aí a correspondência aqui embaixo em vermelho. Aí verde aqui, verde aqui, verde aqui, verde aqui, laranja aqui, laranja aqui. Então vai ficar fácil para vocês verem a correspondência do que é o que, ok? Mas esse slide aqui é para mais tarde, tá bom? Então eu deixei as cores para eu não precisar traduzindo para vocês. A tradução de cada coisa vocês já vão poder ver,
tá? Outra coisa importante, a gente não traduz normalmente palavra por palavra. Às vezes a gente tem expressões, tá? Expressões maiores, que elas têm um sentido por si próprias. Então, por exemplo, no português mesmo, a gente tem a expressão sei lá, sei lá. Se tu for traduzir sei, significa de saber, né? Eu sei. Lá significa lá. Mas as duas juntas, elas têm um significado diferente, tá? Então, às vezes, algumas palavras, em qualquer idioma, tá? Elas juntas têm um significado único. E é isso que a gente vai ver aqui. Às vezes vão ter palavras, 2, 3 palavras que significam uma coisa só, tá bom? E aí a correspondência de cores vai ajudar bastante no nosso aprendizado. Outra coisa muito importante é o seguinte. Pega um papel, um caderno, uma caneta e anota as observações que eu vou dar aqui. Tá? Vocês vão ver durante o vídeo que eu tenho várias coisas para falar para vocês. Vocês podem pausar o vídeo, anotar o que eu falei, para vocês poderem pausar, absorver aquilo, porque realmente tem bastante informação legal. Então eu recomendo que vocês anotem, pausem o vídeo para poder absorver o máximo. A gente vai começar aqui o nosso aprendizado com um textinho que eu fiz para vocês. Eu separei ele em algumas partes, tá? A primeira parte é essa aqui e tá, eu não quero que vocês saibam qual que é a tradução disso e não quero que vocês entendam, tá? Primeiramente, eu vou ler pra vocês, vou ler esse texto pra vocês, e aí depois eu vou começar a explicar ele tintim por tintim, todos os passos para que vocês entendam todo ele lá no final da aula, ok? Então vamos lá. Eu não botei um título pra essa história, então eu botei Histoire. Histoire é o nome da história. Que criativo, né? Je vis à Paris et aujourd'hui je vais te dire comment c'est la vie ici. J'aime cette ville. Il y a toujours quelque chose à faire et de nouveaux endroits à découvrir. C'est la meilleure ville du monde et je vous recommande vivement d'y vivre. C'est une expérience inoubliable, tá? Gente, esse é o nosso primeiro parágrafo, a tradução tá aqui embaixo, tá? Eu vivo em Paris e hoje eu vou te dizer como é a vida aqui. Eu adoro essa cidade, sempre tem algo novo a se fazer, novos lugares a se descobrir. É a melhor cidade do mundo e recomendo fortemente que tu viva aqui. É uma experiência inesquecível, tá bom? Beleza, isso aqui é a nossa introdução. Agora a gente vai começar a analisar cada uma das partes. Primeira frase é o seguinte. Je vis à Paris et aujourd'hui je vais te dire comment c'est la vie ici. Beleza. Gente, a gente tem algumas observações aqui para fazer, tá? A primeira delas. Então, quando a gente quiser falar eu moro em algum lugar, eu vivo em algum lugar, tu vai falar je vis à e o lugar, ok? O nome da cidade. No meu caso seria je vis à Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre. No teu caso poderia ser je vis à São Paulo, je vis à Belo Horizonte. Enfim, a cidade que tu estiver morando, tá? Eu botei 2 exemplos de cidades europeias aqui. Je vis à Londres, je vis à Lisbonne. Eu moro em Londres, eu vivo em Londres ou eu vivo em Lisboa, ok? Sempre com essa crasezinha aqui. Na maioria dos casos vai ter a crase aqui no francês, tá bom? Beleza, então je vis à Paris. E o objetivo dessa aula aqui não é eu te ensinar a conjugação do verbo vivre, que é viver. Então eu não vou te explicar o que é a conjugação do verbo vivre. Eu só quero que vocês entendam a fonética por trás do francês, ok? Então a frase continua, a gente fala je vis à Paris et aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui é hoje. Essa palavrona gigante é hoje, aujourd'hui. O que é esse apóstrofe, o que é esse oui? Não vem ao caso, tá? Isso aqui é uma palavra só e significa hoje, ok? Pra assustar vocês, mas essa é a palavra mais complicada que vai ter nessa aula, tá? Aujourd'hui, que é uma palavra muito importante, então vocês vão ver o tempo inteiro, hoje, ok? Depois, je vais te dire, je vais te dire. Aqui eu já estou usando o futuro. Oh meu Deus, escola de idiomas. Agora eu estou usando o futuro, mas eu não poderia estar te ensinando o futuro na nossa primeira aula de francês da vida, porque o futuro ele tem que vir só lá no 2º semestre, no 3º semestre. Não, gente. Tu tem que aprender como utilizar o francês de maneira leve. Isso aqui é muito simples e é muito parecido com o português. Olha só. Je, eu. Je, eu. Vais, vou. Te dire, te dizer. É basicamente a mesma coisa, só que falado no francês, tá? É a mesma estrutura. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Mesma coisa aqui, tá? Para formar esse futuro. Eu vou te dizer, eu vou te contar, eu vou te falar, eu vou te abraçar, tá? É a mesma coisa. Então, je vais é eu vou, ok? Je vais te dire comment c'est la vie ici. Comment c'est la vie ici. Como é a vida aqui.
ok? Esse c'est aqui vai aparecer muito, tá? Normalmente a tradução dele é, ok? Então vamos ver algumas observações sobre pronúncia. Pronunciação. Olha só, gente. A pronúncia do R. A pronúncia do R, ela às vezes pode ser um pouco complicada para o brasileiro, porque a gente fala brasileiro, né? A gente fala r. A gente não fala r. Por isso que os gringos, quando eles vêm aqui, a gente fala brasileiro, né? O Jacan lá do Masterchef, ele fala tompero. Por quê? Porque se fala r na França. E até hoje ele fala tompero, tá? Então R em francês é r com a garganta. Então a gente fala Paris, faire e roi, ok? Não é roi, Letícia, como o nosso querido Mário Júnior fala. É roi. Tá? Depois a gente vai falar sobre o som de oi também, tá? Mas o importante aqui é o R. Paris, faire, roi. Ok? Com a garganta. Depois, a pronúncia de A com U. A gente não fala ao, a gente fala o. O mesmo. O do português. O. Então, ao falar tchau, a gente fala au revoir. Au revoir. Au revoir. Não ao revoir. Au revoir. Aqui, autorité. Então perceba que esse fonema aqui, ao, na verdade é o. Beleza? Duas observações muito importantes. A primeira delas. Em francês, na regra geral, a gente não pronuncia algumas consoantes no final da palavra. Tá? Então, vocês vão ver por várias vezes que eu não pronuncio o finalzinho da palavra. Vocês viram já na primeira frase. Eu vou voltar ali e mostrar para vocês. Então, olha só. Comment, com o T. Ok? Je vis, não fala o S. Paris, não fala S. C'est, não fala o T. No comment, não fala o T também. Então, principalmente o T e o S, a gente não pronuncia no final. Várias outras consoantes também não. Mas o T e o S aparecem o tempo inteiro. E aí as pessoas ficam meio bugadas, assim, pô, por que eu não pronuncio? Tem coisa escrita aqui que não deveria estar aqui. Mas é assim, tá? Então o T e o S, eles normalmente não são pronunciados. Existem algumas exceções, mas a regra geral é isso aqui. T e S a gente não pronuncia no final das palavras, tá? Outra coisa importante. Quando a gente tem o E no final da palavra, ele também não é pronunciado, ok? Ele dá destaque ao consoante anterior. Então se liga aqui, ó. Esse E, aqui a gente não fala faire. A gente fala faire. E o último som que eu pronuncio não é do E, é do R. Faire. Da mesma forma, dire. Terminou em E, a gente omite esse E na hora de falar e simplesmente fala a consoante que vier antes. No caso, o R. Então a gente fala dire. Ok? E esse é o som da palavrinha. Então, voltando aqui, gente, só para observar para vocês as omissões de sons, né? Então, je vis, não falo S. À Paris, não falo o S. Et aujourd'hui, não falo o T aqui, é só E. Aujourd'hui. E, não pronuncio o T. Aujourd'hui, je vais. Não falo vais, não falo S, tá? É vais. Depois, te dire. Termina no R, não falo E. Comment. T não é pronunciado. C'est la vie. Não pronuncia o T aqui também. Comment c'est la vie ici. Ok? Nesse caso a gente termina com uma vogal. Mas percebam que os T's e os S's, eles são omitidos, não são pronunciados aqui nessa frase, tá bom? A nossa próxima frase é o seguinte. Il y a toujours quelque chose à faire et de nouveaux endroits à découvrir. Tá? Então, olha só. Il y a toujours. Il y a é uma estrutura muito importante e que a gente aprende, não me lembro em que semestre que a gente aprende na escola de idiomas. Mas isso aqui é mais avançado, bem lá pra frente. Mas, cara, é simples. Il y a é simplesmente o verbo haver, de existir. Então, quando tu fala, pô, tem dois caras na esquina. Il y a dois caras na esquina, tá? Il y a, tem dois caras. Il y a algo a se fazer, ok? É o haver no sentido de existir, ok? Existe alguma coisa. Nesse caso aqui, il y a toujours quelque chose à faire. Sempre há sempre algo a fazer. Beleza? Esse toujours aqui é sempre,
sempre, toujours. Percebam novamente que o S não é pronunciado aqui. O S não é pronunciado. A gente fala toujours. Por que a gente não fala toujours? Toujours. Por quê? Porque eu já separei essa palavrinha especialmente para vocês, para mostrar que o com U, a gente fala U. Não fala OU, fala U. Toujours. Simples assim, tá? Então, o com U, bota aí na cabeça que se fala U. Beleza? Aí depois a gente tem um pega-ratão, tá? Porque quelque chose parece que é qualquer coisa, né? Qualquer coisa, quelque chose. Mas não. Quelque chose, a gente usa muito essa estrutura, quelque chose, para dizer algo, alguma coisa, algo. Quelque chose, algo. Beleza? Então, il y a toujours quelque chose significa sempre há algo, ou há sempre algo. A fazer, à faire. Ok? A fazer, à faire. E depois a gente fala et de nouveaux endroits à découvrir. Et de nouveaux endroits à découvrir. Ok? Depois, uma observação importante que eu quero passar para vocês aqui. Ó. Percebam que eu falei nouveaux endroits. Nouveaux endroits. Eu faço essa ligação aqui. Eu pronuncio essa letra. Tá, não, mas Lucas, tu não tinha me dito que consoante no final das palavras não se pronuncia? Sim, falei. Só que às vezes a gente pronuncia para dar uma sonoridade na língua. Essa sonoridade acontece quando a gente tem uma consoante no final de uma palavra e uma vogal no início da outra, tá? Então, por exemplo, antes, aqui ó, nesse toujours, eu não pronunciei esse S, por quê? Porque a gente tinha uma consoante depois. Consoante com consoante a gente não pronuncia, normalmente é o que acontece. Mas se a gente tiver uma consoante aqui, uma vogalzinha depois, sim, aí às vezes a gente pronuncia nouveaux endroits, beleza? Então, perceba, essa regrinha aqui, ela não é uma regra geral, tá? Às vezes acontece. Só para explicar para vocês, porque eu sei que surgiu a dúvida, tá? Que nesse caso aqui a gente liga, a gente chama de liaison, tá? A gente liga esse som entre as palavras justamente porque tem consoante com vogal, tá? Isso acontece às vezes, ok? Mas a regra geral é que a gente não pronuncia a consoante no final, beleza? Depois a gente tem aqui endroit. Endroit não é endereço, tá? Endereço é adresse. Endroit é um lugar, tá? Endroit é um lugar. Nesse caso ele aqui está no plural. E perceba, endroit ele termina com TS, que são as duas letras que teoricamente o francês odeia pronunciar, tá? No final da palavra. Aí beleza. Lucas, mas aqui nesse S com o A tem uma vogal. Eu pronuncio ou não pronuncio? Gente, eu não me preocuparia com isso agora, tá? Porque isso vem muito de um feeling que tu tem que desenvolver, um feeling chamado sexto sentido linguístico que eu falei para vocês na última aula, tá? Eu não vou entrar aqui em regra de que tem que pronunciar nesse caso específico, nisso, porque não é o objetivo, não é assim que a gente aprende de forma natural. Tá, eu quero que vocês aprendam de forma natural. Antes aqui eu fiz essa observação só para que vocês soubessem que isso existe, tá? Às vezes a gente pronuncia, às vezes não, depende do caso. E para saber se pronuncia ou não, tem que ter bastante experiência no idioma. Não é algo que uma pessoa iniciante vai saber de cor. Então, cara, relaxa, isso é normal, todo mundo faz. Eu no meu início também não sabia direito quando fazer, mas conforme a gente vai se acostumando com a língua, vai ficando bem mais natural, tá bom? Então aqui a gente tem a nossa frase que diz basicamente que sempre tem algo a fazer e novos lugares a descobrir lá em Paris, tá? É muito legal. É muito legal viver lá. Mas enfim, gente, vamos continuar aqui. Gente, eu tenho algumas observações de pronúncia para vocês. Olha só. E com N, em português a gente falaria N, né? Mas aqui a gente fala ok? Então percebam essas duas palavrinhas. Expérience e enfer. Expérience é experiência. Enfer é inferno. Então percebam aqui expérience, enfer. Beleza? Deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó. Endroit. Por isso que vocês viram eu falar endroit e não endroit, tá? É endroit, por quê? Porque aqui esse EN tem o som de ok? Outra observação importante, gente.
a pronúncia de o, 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 o. Essas duas coisas que estão escritas aqui, elas se pronunciam exatamente igual. Exatamente igual. Por quê? Porque elas são, normalmente, são finalizações, são terminações de palavras. Muitas palavras no francês terminam com o, ok? E o plural delas é formado com esse x no final, tá? Então vamos tirar esse x daqui, ó. Essa palavra que está escrita aqui, à esquerda da bolinha, ó, nouveau, nouveau, é novo, tá? Novo. Só que no plural fica novos, beleza? Novo, novos. Mas a gente pronuncia exatamente igual. Nouveau e nouveau, tá? Perceba aqui, ó, nouveau e nouveau. Beleza? Nouveau e nouveau. A gente pronuncia igual quando a gente está falando isoladas as palavras. Mas quando a gente fala, por exemplo, nouveaux endroits, a gente junta. Porque às vezes tem essa ligação, ok? Enfim, vocês vão ter essa experiência conforme vocês vão se acostumando com a língua. Depois, a pronúncia do U, eu já mostrei para vocês no toujours, ok? E a pronúncia do E. E a gente tem representado aqui no faire, tá? Faire, a gente não fala fire, o som de AI é, faire. Da mesma forma a gente fala français, ok? Français se escreve francês, mas a gente fala français, ok? Mais um exemplo de utilização desse A com o I aqui, ok? Beleza. E aí o que a gente tem na sequência? A gente tem a lógica que eu fiz aqui para vocês. Olha só. Oublier é uma palavrinha, um verbo que significa esquecer, beleza? Oublier é esquecer. Vocês já percebem aqui, ó, que vários verbos no francês terminam com ER. Da mesma forma que no português a gente tem caminhar, pesquisar, cantar, gostar. Muitas palavras terminadas com AR, né? No francês o mais comum é ER. E a gente tem oublier. E a gente não pronuncia esse R aqui, a gente fala oublier, beleza? Oublier. Esquecer. Aí eu fiz uma lógica para vocês, ó. De esquecer para esquecível fica oublier, oubliable. Mas se eu quero falar inesquecível, eu falo inoubliable. Então, inoubliable aqui é inesquecível, beleza? Vocês vão ver que existem muitos jogos assim no francês que vocês podem transformar um verbo num substantivo. Por exemplo, oublier, inoubliable. Oublier, esquecer, inesquecível, inoubliable. Beleza? Voltando para nossa histoire, a gente tem mais um trecho de texto aqui. Olha só. D'un autre côté, j'ai un ami qui pense qu'ici nous avons une vie de rêve. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a aussi quelques problèmes, comme les grèves de la SNF. Quand il y a une grève, on ne peut pas aller profiter de la ville. Olha só, gente. Então, o que acontece? Por outro lado, apesar de parecer muito bacana, muito bom, muito boa de viver, por outro lado, eu tenho um amigo que pensa que aqui na França a gente tem a vida dos sonhos, tá? Mas não é assim. Existem também alguns problemas, como as greves da SNF, que é uma empresa de transporte. Quando vocês forem para a França, em Paris, as empresas de trem, elas são da SNF. Todos os trens são dessa empresa aqui, tá? E às vezes tem greve. Então, quando há uma greve, não se pode ir e aproveitar a cidade. A gente não pode ir aproveitar a cidade, ok? Porque as greves de lá são bastante complicadas e aí o trânsito fica um caos. O que eu quero observar para vocês aqui? Olha só. D'un autre côté, qu'ici, ce n'est pas. Olha só. Presta atenção. Aqui embaixo a gente tem 3 contrações, digamos, um apóstrofo. Por quê? Porque no francês vocês vão ver o tempo inteiro esses apóstrofos e a gente pode parar para pensar, mas para que isso? O que significa esse apóstrofo aí? Basicamente, o apóstrofo significa uma junção de vogais. Então, normalmente é um E com uma vogal qualquer. Botei 3 exemplos para vocês. Eu poderia falar de un autre côté. De un autre côté, tá? Mas eu junto aqui e eu falo d'un. Eu não falo de un, eu falo d'un. Da mesma forma, eu não falo que ici, eu falo qu'ici,
também não falo ce ne est pas, eu falo ce n'est pas, ok? Então eu separei aqui para vocês uma frase com 3 contrações com essa apóstrofe, tá? Porque muita gente me pergunta, pô, para que essa apóstrofe? Justamente para tu poder contrair e falar mais naturalmente. Por exemplo, no português, a gente não fala eu vou para o mercado, eu falo eu vou pro mercado, eu vou pro mercado, não falo para o. Da mesma forma que a gente contrai para poder falar com mais naturalidade e mais rápido na língua falada. Então, de en fica dans, que ici fica qu'ici, ne é fica né, ok? É basicamente isso. Claro, eu não quero que vocês saibam o que significa tudo isso aqui, tem bastante estrutura, enfim. Eu só quero que vocês percebam essa junção fonética, tá? Como eu falei para vocês, o principal objetivo dessa aula é entender a fonética, não propriamente o sentido das coisas, ok? Beleza. Então, olha só. D'un autre côté, por outro lado, j'ai un ami qui pense qu'ici, que pensa que aqui, nous avons une vie de rêve. Que aqui a gente tem uma vida dos sonhos. Vie de rêve, uma vida dos sonhos. Rêve é sonho, tá bom? E aí eu falo, mais ce n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. Então perceba, esse mais aqui, muita gente no português usa o mais errado, né? Ela quer falar, eu gosto disso, mas não vou na festa. Eu gosto dele, mas não vou na festa. E aí as pessoas usam um mais em português e tá errado. Mas aqui no francês, esse mais que tá escrito aqui, se fala mais, e é o nosso mas, porém, do português, tá bom? Então aqui tá certo, beleza? A tradução de mais é mas. E aí, beleza, a gente fala ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Eu não vou explicar aqui como se forma a negação no francês, mas basicamente no francês a gente tem um ne antes, esse ne aqui, e depois o pas. O francês ele quer negar 2 vezes, são 2 palavras negativas. Então, para negar em francês, a gente fala ne e depois o verbo pas ainda. No português a gente só fala eu não gosto. Se fosse no francês seria eu não gosto pas, ok? Esse pas tá sempre nas negações, beleza? Então vamos ver aqui 2 exemplinhos de como fazer a negação, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente é o seguinte, olha só. A gente tem il est beau, ele é bonito, il est beau, ok? Para negar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai botar o ne, tá? O ne e depois o pas. Só que nesse caso aqui, a gente tem e com e. Lembra que no último slide a gente viu que e com vogal a gente bota o apóstrofe, em alguns casos. Nesse caso a gente usa também, ó. Então a gente tem ne, só que como a gente tem uma vogal depois, que é a letra E, a gente bota o apóstrofe ali e a gente não fala ne é, a gente fala só né, ok? Exatamente como nesse caso aqui. Fica ne é, fica né, beleza? Nesse caso acontece também. Il n'est pas beau. Perceba que a parte em branco aqui é a parte da negação. Da mesma forma, aqui embaixo, ó, elle marche. Elle marche. Eu posso falar no negativo, elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Beleza? Elle ne marche pas. Ela não caminha. Seguindo o nosso diálogo, o que a gente tem? Olha só. Il y a aussi quelques problèmes. Il y a aussi quelques problèmes. Existem também alguns problemas. Esse il y a aqui, como eu falei para vocês, é uma estrutura muito usada. Então, existem também alguns problemas. Il y a aussi, também, aussi é também. Quelques problèmes. O quelques aqui é alguns, tá? Não é quaisquer. Falso cognato, tá? O quelques é alguns. Problema. Quelques problèmes. Alguns problemas. Beleza? Depois, o que a gente tem? Comme les grèves de la SCNF. Tá? SCNF é uma empresa de trens. Ok? Beleza. E aí, a gente fala o seguinte, ó. Quand il y a une grève, on ne peut pas aller profiter de la ville. Preste atenção nisso aqui. Olha só. Quand il y a, a gente fala aqui quando há. Quando há uma greve. Quand il y a une grève. On ne peut pas
On ne peut pas aller profiter de la ville. Prestem atenção aqui, meus queridos. Olha só, quando a gente tem o pas é essa partícula de negação que eu mostrei para vocês antes. A gente está falando aqui, ó, on ne peut pas, ne peut pas, ne peut pas. É uma negação, ok? Esse pas aqui, se ele vem antes de uma palavra que começa com vogal, a gente normalmente faz essa liaison. O que é liaison? Basicamente, a gente pronuncia esse S para ligar essas duas palavras. Liaison é literalmente ligação em francês, tá? Então, liaison é essa ligação de palavras através da pronúncia dessa última letra. Por quê? Porque normalmente a gente, comumente, essa letra não é pronunciada, mas aqui, quando tem o pas e depois essa vogal, a gente tem essa liaison, tá? Então a gente fala on ne peut pas aller, on ne peut pas aller. Por isso que eu pronunciei esse S aqui, ok? Então olha só, nessa liaison a gente tem em 3 situações aqui, ó. Por exemplo, quand il y a, quand il y a. Nesse caso, quand il y a, ok? A gente falou quand il y a. Se a gente falasse só a nossa palavra isolada, quand, ia ser quand, porque termina com um consoante, e aí a gente deixa ela suprimidinha ali, como eu falei para vocês no início. Mas nesse caso aqui a gente tem consoante com vogal, então a gente fala quand il y a, ok? E aí a gente traduz como quando existe uma greve, tá? Quand il y a une grève. Beleza. Depois, peut-être seria o talvez, tá? Peut-être é talvez. A gente tem essa ligação também. Por exemplo, outro exemplo é o pas aller, né, que a gente tem aqui. Pas aller. Então são 3 exemplos de liaison, de ligação. Aqui eu pronuncio o S. E, gente, eu sei que às vezes a gente fica com uma ânsia assim, o que é esse pá aqui? Você fica pensando qual é a tradução disso. Mas, gente, como eu falei para vocês no início da aula, a gente não pode ficar pensando em tradução de palavra isolada, tá? Novamente, esse pas faz parte de uma negação. Então a gente tem aqui on ne peut pas. A gente, esse on aqui é agente. Ele pode ter outros usos, mas eu uso bastante com o agente. Nesse caso eu também quis usar o agente, tá? É o agente do português. A gente vai, a gente fez, a gente gosta, tá? É isso, esse on aqui. On ne peut pas aller. Então esse on ne peut pas, ele é uma negação. A gente não pode. Simplesmente, a gente não pode. A gente traduziria isso aqui como a gente não pode. Aí a gente não tem como dizer, o pas significa tal coisa, o pas significa não, o ne significa não. Não, basicamente esse ne peut pas significa não pode, ok? Essas 3 palavras significam não pode, ok? E aí a gente tem a sequência da nossa história. Então, ça prend 2 heures pour arriver à la Tour Eiffel. Si vous voulez y aller en bus, c'est encore pire. De toute façon, les qualités de Paris sont plus grandes que les défauts. Donc, vous devez absolument visiter Paris. Tá, gente? Então, basicamente o que ele está dizendo aqui. Leva 2 horas para tu chegar à Torre Eiffel, de acordo com a minha localização lá na França, tá? Quando a gente tem greve, então leva muito tempo mesmo, o trânsito totalmente parado. Se tu quiser ir de ônibus, é pior ainda, né? E de qualquer forma, as qualidades de Paris são maiores do que os defeitos, tá? Então eu tô fazendo um joguinho aqui para te mostrar. Sim, tem defeitos, mas assim, as qualidades são muito maiores. Então tu deve definitivamente visitar Paris. Vamos dar uma olhadinha de perto em cada frase. Olha só. Ça prend 2 heures pour arriver à la Tour Eiffel. Ça prend, leva. Quando a gente quer dizer, leva tanto tempo, a gente fala ça prend. Ça prend e o número de horas. Então a gente poderia falar ça prend 3 heures, 4 heures, 5 heures, ok? Leva 2, 3, 4, 5 horas para chegar na Torre Eiffel. Então a gente fala assim, ó, ça prend 2 heures pour arriver à la Tour Eiffel. Tour Eiffel, a gente fala. A gente não fala Torre Eiffel, a gente fala Tour Eiffel, Tour Eiffel. E aí, si vous voulez y aller en bus, c'est encore pire. C'est encore pire. Então olha só, se tu quer ir de ônibus, si vous voulez y aller en bus, c'est encore pire. Olha só, qual que é a estrutura aqui? Si vous voulez, a gente traduz literalmente, se você quiser. Se você quiser. Ok? Ou se você quer. Se você quer, a gente pode omitir esse você aqui no português, tá? Mas no francês a gente fala o você, que é o vous, no caso. Si vous voulez y aller,
que esse I ali significa? Esse I é um lá, se você quer ir lá, beleza? Na tradução eu não coloquei aqui porque no português a gente não falaria, né? A gente não falaria se você quiser ir lá. A gente falaria se você quiser ir. Mas se a gente for traduzir, esse Y aqui significa lá. E é assim, uma das estruturas que os alunos têm mais dificuldade, esse Y, que é algo muito simples. Eu posso explicar para vocês em um outro momento, porque tem bastante coisa para explicar, mas basicamente esse Y aqui é lá, tradução lá, ok? Até eu coloquei aqui, ó, 2 exemplos. Quando eu quero falar, eu vou lá, eu falo j'y vais, j'y vais. Quando a gente fala, vamos lá, a gente fala on y va. Quando a gente tá com amigos, né, tipo, vamos em tal festa, on y va, vamos lá. Tipo, let's go, tá? Let's go, né? On y va, ok? A gente fala assim, ó, voltando aqui. Y aller en bus, en bus. Perceba que bus a gente pronuncia esse S, é uma pequena exceção, tá? No bus a gente pronuncia o S, tá? Importante isso aqui, beleza? Porque é um meio de transporte muito importante, então tem que saber que no bus a gente pronuncia esse Szinho aí. E o que acontece se a gente quer ir de ônibus? É pior ainda. Então a gente fala aqui, c'est encore pire, beleza? C'est encore pire. Vamos parar aqui e falar de um som muito importante no francês, que é a letra U, tá? A gente não fala uni e nem bus, tá? Quando a letra U ela tá isolada, em vários casos, a gente pronuncia U. A gente não fala U. U, como a gente viu, é a letra O com a letra U, correto? O com U a gente fala U. Mas quando essa letrinha aqui está isolada, a gente fala U. E para pronunciar, a gente tem que fazer uma estrutura bucal, tá? Porque no português a gente não tem esse som. Para pronunciar, a gente tem que fazer assim com a boca, um biquinho mesmo, tá? Mas não só isso, não só com os lábios, com a língua também. Então a língua, ela vem atrás dos dentes e os lados da língua aqui, eles vão aqui dentro, ó. E isso eu não vejo ninguém falar. Eu não vejo um professor mostrar a posição da língua. Isso é muito importante porque para pronunciar os sons, a gente tem que treinar nossos lábios e a língua e saber qual que é a posição deles. No português a gente faz isso de maneira automática, mas para aprender um novo som a gente tem que saber isso. Então olha só, para falar U, a gente tem que ter a língua bem posicionada, ponta aqui embaixo e lados aqui em cima e o biquinho. Quando a gente tem isso, aí a gente tenta falar U, ok? Mas vai sair Tente fazer em casa e praticar bastante. Talvez não saia de primeira esse som. O brasileiro tem um pouquinho de dificuldade com isso. Eu também tinha, tá? No início era complicado, mas tu só vai pegar com prática. Então sempre que puder, treine a pronúncia do U, ok? Coloquei 2 exemplos para vocês. Une, que significa uma, tá? Une significa uma e bus é ônibus, beleza? Então, esse é o nosso som de U. O nosso diálogo continua, então, e a gente tem aqui, ó. De toute façon. Isso aqui, pô, a gente usa o tempo inteiro, né? Cara, beleza, a gente fez tal coisa, mas de qualquer forma foi um bom resultado. De qualquer forma, eu gostei da experiência, tá? Esse de qualquer forma, a gente fala de toute façon, ok? De toute façon. A gente fala aqui, ó. Les qualités de Paris sont plus grandes que les défauts. Beleza? Les qualités de Paris sont plus grandes que les défauts. Então, as qualidades de Paris são maiores, são mais grandes. No francês a gente fala mais grande, tá? Mais grande. Plus grande são maiores que os defeitos, beleza? Ok. Então, uma observação importante aqui embaixo. Olha só. E isso aqui, gente, gera confusão. Por quê? Porque no plural a gente tem o artigo le, que é os e as, ok? No francês a gente não tem distinção de masculino e feminino no plural, beleza? Então fica le, simplesmente le. E a gente fala le aberto, l'étang, ok? Só que por outro lado, o artigo masculino no singular, a gente não fala le, isso aqui não é le, isso aqui é le. E o le, ele tem o som de e, que é o e isolado. O e isolado vai aparecer muito para vocês também, que é
U. E a mesma posição da boca que eu falei para vocês do U, ok? U, tem a mesma posição que U, da boca e da língua, tá? Só que ao invés de tentar falar U, tu vai tentar falar E, ok? Falar U, com essa posição da boca. Treine também bastante esse som aqui, ó. Le, ok? Até vocês se acostumarem, é complicado sim no início, mas esse som é muito importante, principalmente para distinguir uma coisa, singular de plural. Por quê? Porque le train não é les trains. Le train, les trains. Perceba aqui, train e train a gente pronuncia exatamente igual, porque o S ele não é pronunciado. Esse S aqui não é pronunciado, então trens e trem a gente pronuncia igual. Train, train. Mas quando a gente fala os trens e o trem, aí sim a gente tem diferença. Porque aqui, ó, le train aberto e le train, le train. Beleza? Essa é a diferença. Então, quando tu vê um cara falando, le train est arrivé, o trem chegou, ok? Le train. Mas quando alguém fala le train, tu já tá falando de plural. Essa sutil diferença é que marca o que é singular de plural, tá? Então, tu pode pensar que talvez não seja tão importante, mas é muito importante. Por quê? Porque da mesma forma que tu zoa os gringos que vêm aqui pro Brasil e falam o canecas, os garfo, que tem esses erros de singular e plural, tu também vai soar assim ao falar francês, tá? Então, quando tu tiver o artigo le, fale le. E le, aí sim é aberto. Essa é a diferença. E seguindo aqui, a gente tem donc, vous devez absolument visiter Paris. Então, você deve definitivamente visitar Paris. Esse donc é então, vous devez, você deve, absolument. Esse absolument é completamente utilizado. É utilizado o tempo inteiro, tá? Absolument. Absolument, definitivamente, absolutamente, visiter Paris. Visitar Paris. Então, como eu falei para vocês lá no início, o objetivo dessa aula aqui não era apresentar gramática para vocês, não era apresentar como conjugar verbo, não era apresentar como botar a ordem das palavras no lugar, tá? O objetivo dessa aula aqui era a maior dificuldade de vocês, que é a pronúncia. Eu botei vários padrões de pronúncia aqui, a gente tem inúmeros outros, tá? A gente tem vários outros, que a gente vai assimilando com o tempo. Eu coloquei os principais para vocês aqui, para que vocês comecem a assimilar como que a língua francesa funciona foneticamente, tá? Como eu falei para vocês, é o principal passo, o primeiro passo no início da jornada. Tem muita coisa para a gente ver, mas esse é o pontapé inicial. Então, nesse momento, eu quero que vocês parem para pensar e olhem para essas palavras aqui e tentem pensar como que se pronuncia elas, beleza? Tentem pensar como que se pronuncia elas. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, eu olho para essa palavra aqui, como é que eu falo ela? Como é que eu falo? Tente falar em voz alta. Leia essa listinha aqui em voz alta, beleza? Vou dar um tempinho para vocês. Primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra, quarta palavra, quinta palavra, sexta palavra, tá bom? Vocês não precisam ter acertado tudo, até porque foi bastante informação. Até já uma informação importante, eu vou deixar os materiais para vocês aqui, tá? Vocês podem rever essa aula quantas vezes vocês quiserem, porque eu sei que é realmente bastante informação, mas o meu objetivo aqui era passar muito conteúdo para vocês. Vocês podem ver e rever quantas vezes quiserem, vou passar para vocês esse materialzinho, talvez pelo Telegram, talvez pelo WhatsApp, eu vou mandar para vocês por onde eu vou mandar. Ok? Então, a resposta para a pronúncia dessas palavras aqui é a seguinte. Paris, je vais, problème, vivre, bus e absolument. Ok? Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas de qualquer forma, gente, se vocês entenderam a aula, se vocês viram os padrões de pronúncia, para mim tá ótimo, é um pontapé inicial, ok? Agora tem que praticar bastante, tem que escutar bastante, para que esses sons fiquem cada vez mais naturais para vocês. É só o começo de uma bela jornada de aprendizagem de francês. Agora presta bastante atenção, porque o que eu tenho para te falar agora é uma das partes mais importantes da maratona. Se liga nessa sequência aqui.
Então, meus queridos, curtiram a nossa aula prática? Eu, modéstia à parte, achei sensacional. Amei gravar elas, faz um tempinho que eu já gravei, mas curti demais. Acho que tava com bastante conteúdo e deu pra aprender bastante coisa, tá? Me digam também, me deem um feedback, que eu adoro receber os comentários de vocês. Tá bom, gente? Olha só, se tu tá vendo esse vídeo aqui antes da nossa aula da sexta-feira às 8 horas da noite, que vai ser ao vivo, tá? No YouTube, presta atenção. Tu não pode perder essa aula. Beleza? Aula 3 tem duas coisas importantes. Primeira delas, eu vou te falar sobre como entrar para o 1% de brasileiros que é fluente em um novo idioma. Como aplicar o método na prática. Não adianta nada simplesmente aprender a teoria, mas não passar para a prática. Ok? E segunda coisa, eu vou te dar um presente muito legal. Um presente que é um material que eu preparei com muito carinho. Já falei para vocês antes. Mas esse material só vai conseguir ter acesso quem estiver participando, porque eu vou mandar lá nos grupos do WhatsApp pra vocês, só que vai ter uma senha, e essa senha eu vou falar durante a aula, por isso vocês têm que participar. Muito, muito importante isso, ok? Segundo aviso. Nos próximos dias, sábado e domingo, ok? Hoje sexta também, eu vou estar de plantão. Eu e a minha equipe, a gente está de plantão para tirar todas as dúvidas de vocês. Olha só, eu até tô com o meu computador aqui para mostrar para vocês. Essa página aqui, ó, que eu mencionei para vocês lá no início, bonitinho, ó, página perfeita. Eu preparei todas as informações que vocês precisam para saber tudo que tem dentro do curso da Universidade Poliglota, tudo que vocês vão receber e entenderem que é uma oportunidade diferente de tudo que vocês já viram e tudo que vocês conhecem no mercado de ensino de idiomas, tanto presencial quanto online, tá bom? Então assistam esse vídeo aqui e vejam que essa oportunidade é muito mais inacreditável do que vocês pensam, tá bom? Assistam isso, o botão vai estar aqui embaixo, tá? Então é só clicar para assistir. E nos próximos 2 dias, sábado e domingo, eu vou estar tirando dúvidas de vocês, eu e a minha equipe, ok? Para que vocês cheguem na hora da matrícula e não percam a oportunidade, porque elas vão muito rápido mesmo, beleza? Então não esquece disso, muito importante, a gente está disponível no WhatsApp, qualquer dúvida que tiver é só chamar, beleza? Chama o teu pai também, a tua mãe, o teu esposo, tua esposa, porque eles precisam fazer parte disso com vocês e precisam autorizá-los, né? Quem é casado sabe que precisa da autorização do marido ou da esposa e quem é filho precisa da autorização da mãe e do pai para isso. Vocês precisam mostrar também isso para os pais de vocês para que eles entendam que é um projeto sério, que é um projeto feito com muito carinho e que vai ajudar vocês a aprender um idioma muito mais rápido do que em escolas tradicionais. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção, tamo junto e é só o começo.